Olá, aluno, olá, aluna, e aí, tudo bem com você? Espero que sim. Eu só quero dar algumas dicas práticas antes de nós iniciarmos a nossa aula. Primeira, não deixe para fazer nada na última hora, tá bom? A aula vai ficar o dia todo exposta lá na plataforma, você pode acessar no seu horário, acesse no horário de tranquilidade para você, faça uma rotina de estudos. O que é uma rotina de estudos? Você precisa acessar a plataforma diariamente, estudar todos os dias. Então, procure um horário que é legal para você fazer isso todos os dias. Não deixe nada para a última hora. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato comigo lá pelo campo de mensagens, tá? Nós vamos tirar as suas dúvidas, nós vamos juntos construir este maravilhoso caminho de ensino-aprendizagem. Nós vamos juntos construir o nosso saber, certinho? Nós vamos continuar trabalhando com barroco. Nas aulas anteriores eu falei um pouquinho sobre o que é o barroco, falei um pouquinho sobre como o barroco surgiu. A gente pôde ver as influências barrocas europeias, a gente pôde ver como o barroco surgiu na Europa. Nós, através do barroco, conhecemos um pouquinho o que foi o Renascimento, né? Podemos ver a Reforma Protestante, a Contra-Reforma, ou seja, nós vimos porque tudo isso foi importante para o surgimento do barroco. Vimos também suas características e suas especialidades. Nós vamos hoje ver um pouquinho sobre o barroco no Brasil, né? Como o barroco chegou, de que forma o barroco se deu aqui, quais são os nomes importantes dessa escola literária tão maravilhosa que é o barroco dentro do nosso Brasil. Nós vamos juntos conhecer e juntos estudar. Muita atenção para o nosso tema, o barroco no Brasil. O barroco no Brasil tem início no final do século XVII, tá? O barroco no Brasil, ele tem início no final do século XVII. No país, essa tendência artística teve grande destaque na arquitetura, escultura, pintura e literatura. Então, no Brasil, destaque maior no barroco a gente tem arquitetura, escultura, pintura e literatura. Na literatura, quando a gente fala literatura, é livros, tá, pessoal? Material escrito, os livros, os poemas, tudo aquilo que envolve a literatura. Na literatura, o marco inicial do barroco é a publicação da obra Prosopopeia, em 1601, de Bento Teixeira. Então, assim, o marco inicial da literatura barroca, a gente tem 1601, com Prosopopeia, né, que é um livro de Bento Teixeira. E na arquitetura, o nome, acho que é o nome mais conhecido, é o nome mais badalado e é o nome que mais traz a carga barroca na cultura brasileira, que é um cara chamado Aleijadinho. Ele foi, sem dúvida, um dos maiores artistas barrocos brasileiros. Não se preocupe, quem foi Aleijadinho, professor? Posteriormente, ainda neste vídeo, nós vamos poder conhecê-lo, saber quem foi e até porque ele usava o nome Aleijadinho. No Brasil colônia, no século XVII, a estética barroca passou a influenciar artistas no território brasileiro. Nesse período, Salvador e Recife eram os principais centros urbanos, pois a economia do país se baseava na exploração de cana-de-açúcar. Então, os maiores centros urbanos brasileiros na época, do Brasil colônia, no século XVII, eram Salvador e Recife, por conta da produção, da exploração da cana-de-açúcar, tá bom? Centrada no Nordeste. Salvador, na época, olha, se você não sabia, está sabendo agora, na época Salvador era a capital do Brasil. Sabia que a nossa capital baiana, soteropolitana, já foi capital do Brasil? Justamente. Com o poder, e lá moravam os dois principais escritores do barroco brasileiro, São Gregório de Matos e o autor de poesias sacras e satíricas, Padre Antônio Vieira. Então a gente tem Salvador como capital brasileira,
Ceará como um grande centro também com Salvador por conta da cana-de-açúcar, e Salvador como um grande centro no século XVII. Salvador como uma grande cidade, ela já tinha o berço ali, dois grandes escritores já barrocos iniciando em Salvador, São Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira, tá bom? Vamos continuar aqui. Foi. No início do século XVII, o Brasil era uma colônia portuguesa. Nós sabemos que a gente foi colonizado pelo povo português e demorou muito tempo para que o Brasil pudesse, né, decretar a sua independência. Nós temos a independência do Brasil em 1822, tá? Então aqui, século XVII, nós ainda éramos um país colônia portuguesa. Nós ainda éramos um país da colônia de Portugal. Os jesuítas sentiram necessidade de catequizar os povos indígenas para contribuir com o processo colonizador e se utilizaram do barroco para isso, principalmente por meio da religião, que exercia influência significativa na vida das pessoas. Por conta disso, a maior parte da herança barroca no Brasil está na arte sacra, na pintura e nas estátuas dos conventos de igreja. Se você for olhar hoje no repertório barroco, na questão de arte, você vai encontrar dentro das igrejas católicas, tá? Porque Portugal, nessa época, os jesuítas vinham com a função de catequizar o povo, de educar o povo, trazer o catolicismo para o povo, de propagar a língua portuguesa para o povo. E como o barroco era muito forte naquela época, quando eles foram construindo as igrejas, foram construindo os templos, né, os santuários religiosos católicos ali, eles foram construindo imagens de santos, altares, templos, e tudo isso com o estilo barroco. Nós já sabemos que o estilo barroco é um estilo bonito, cheio de pompa, cheio de honra, cheio de coisas, cheio de cores, detalhes. Então, são altares lindos. A gente pode ver algumas igrejas aí que hoje são tombadas como patrimônio público mesmo, com essa influência barroca, com altares extremamente ricos em detalhes, tá? Então, esse trabalho jesuíta foi importante poder proliferar essa arte barroca logo nesse início. A capital de Salvador foi transferida para o Rio de Janeiro. Salvador perde o posto de capital do Brasil, e nós temos agora como capital brasileira Rio de Janeiro. E com isso, o número de habitantes aumentou consideravelmente no país. Aliado à exploração de ouro, que passou a ser a principal atividade econômica desenvolvida, o aumento da população propiciou um forte desenvolvimento econômico. Perdão. Aumentou a população, propiciou um forte desenvolvimento econômico. Com a queda das exportações de açúcar nordestino no mercado consumidor mundial, tem início ao chamado ciclo do ouro. Nesse período, Minas Gerais passou a ser o grande foco, tendo em conta as jazidas encontradas no local. Então a gente tem Salvador perdendo o posto de capital, passou para o Rio de Janeiro, né? A gente tem o Rio de Janeiro crescendo em população, não só o Rio, mas como o país começa a crescer a população. A gente tem agora a busca pelo ouro, né? O ciclo do ouro, que é a busca do ouro. Salvador também perde mais um posto, ele deixa de ser esse exportador de cana-de-açúcar para o exterior, ele perde isso porque o ouro ofusca, né? O ouro cobriu todo esse trabalho que Salvador fazia, e agora a gente tem Minas Gerais sendo o grande foco. Salvador deixa de ser o grande foco e Minas Gerais passa a ser o grande foco por conta da luta e da busca pelo ouro. Professor, o que isso tem a ver? Porque, assim, é nesse momento em que Minas Gerais começa a ser povoada por muita gente, os artistas começam a estar mais em Minas, quando Minas começa a se tornar o grande centro por conta da busca do ouro, e nós temos algo que só o Brasil tem. O barroco passa a ter, a partir de agora, uma característica única, particular. Alguns chamam até de barroco mineiro.
Nem barroco brasileiro em si, barroco mineiro, porque em Minas o barroco ele ganha uma característica completamente única e completamente particular. Bom, nós já vimos que Salvador tinha escritores de lá, os jesuítas muito antes já espalhando no todo, Minas Gerais, ciclo do ouro, Minas Gerais, boom, cresce, população, a gente tem agora o centro em Minas. Vamos falar agora um pouquinho sobre o barroco mineiro. O barroco mineiro foi uma versão peculiar do barroco, que se desenvolveu em Minas Gerais entre os séculos XVIII e XIX. Com estilo e características próprias, o movimento recebeu influências artísticas do barroco europeu e do barroco que predominava em outras partes do Brasil, como Salvador e Rio de Janeiro. Ele misturou o que veio da Europa, misturou o que já tinha no Brasil e fez algo seu, fez algo próprio, fez algo criado somente em Minas Gerais. Aleijadinho nasceu em 1730 e Aleijadinho faleceu em 1814. Ele foi um escultor, entalhador, carpinteiro e arquiteto no Brasil colonial. Ele é considerado o maior representante do barroco mineiro, sendo conhecido por suas esculturas em pedra-sabão, em talhes, em madeira, altares e igreja. Aleijadinho, ele é o maior nome, né, do barroco no Brasil. Ele é o maior nome do barroco mineiro. Ele construía esculturas. Nós podemos encontrá-las ainda hoje, tá? Elas existem ainda hoje, são esculturas que ainda permanecem vivas. A maior parte delas em igrejas. A maior parte dessas esculturas, nós vamos encontrar nos altares de igrejas católicas. Uma ou outra exposta a céu aberto. A maioria, igrejas católicas. Bom, foi difícil para Aleijadinho obter o reconhecimento de seu talento. Por quê? Na época, não se perdoava a condição de mestiço. Mestiço é aquele que é misturado. Era o Brasil colônia ainda. Um Brasil que ainda tinha todo aquele esquema dos escravizados, e é burguês, não é burguês, é branco, é preto, é bom, não é, é gente, não é gente, tinha todo esse processo. E o mestiço, o mestiço era aquele que era a mistura do branco com o negro, ou do branco com o índio, sei lá como for, o índio com o negro, ele não é aceito de forma alguma na sociedade na época. Não se perdoava a condição do mestiço. Muitos de seus trabalhos foram feitos para confrarias e irmandades de brancos. Por conta de sua condição, não lhe foi permitido assinar nem sua obra e nem os livros de registros de pagamento. Tá? Então, por isso que foi muito comum se encontrar a obra dele dentro de igrejas. As igrejas, o pessoal ali juntava, comprava o material dele e expunha lá. Porém, tinha uma coisa, o nome dele não ia, até o pagamento que faziam não era no nome dele, porque ele era mestiço. Tá? Ele tinha que arrumar alguém que fosse branco para poder receber esse pagamento para ele, com certeza, coitado. Assim, é uma opinião minha. Ele devia ainda ter que dividir esse pagamento com outra pessoa. É algo que eu penso. Mas para vocês verem que o quão absurdo era. O cara tinha um talento imenso, fazia um trabalho maravilhoso e não podia responder pelo seu trabalho e nem muito menos receber pelo seu trabalho pelo simples fato do cara ser um mestiço. Quanto à sua fama, apesar de tudo, chegou a outras cidades e sua obra se encontrava em pleno esplendor. A doença, e quando ele estava ali, sabe, no auge, no pleno esplendor, quando ele estava ali, como a gente diz hoje, botando pocando no que ele fazia, a doença o atacou. Lepra ou sífilis, não se sabe ao certo. Só se sabe que isso deformou os seus pés e as suas mãos. Por isso ele é conhecido como aleijadinho. Ele tinha as mãos e os pés deformados. Tá? Não se sabe se por lepra, não se sabe se por sífilis. Entretanto, todavia, mesmo doente, ele não abandonou sua arte. Assim, quando suas mãos se deformaram por completo, atuou-as
com uma correia de couro para segurar o cinzel, o martelo e a régua. Quando a mão dele se extraviou por completo, se atrofiou por completo, ele não podia mais segurar nada, ele pegava uma corrente, uma correia de couro, aqui ele colocava o martelo, aqui ele colocava o material que ele utilizava para poder esculpir as suas artes. Então o cara era ninja, de verdade. Então assim, era um artista que gostava de fazer arte. Era aquilo que vivia para aquilo que gostava, amava aquilo que fazia e nem a doença foi capaz de fazê-lo parar, de fazer aquilo que ele gosta. E isso aconteceu quando ele já estava no ápice, né, do seu nome, da sua glória. Logo o seu nome se espalhou para fora de Minas Gerais. Outros lugares começaram a querer o seu trabalho. A doença veio, mas ele mesmo assim continuou trabalhando. Essa daqui é uma obra de Aleijadinho. O nome dessa obra é Jesus Escarnecido pelos Soldados Romanos. Isso aqui é uma estátua, pedra sabão, e ela está viva, viva sim. Ela está inteira até os dias de hoje. Olha um pouquinho a obra, eu vou dar um tempo para você olhar, perceber a riqueza de detalhes, né? O quanto o Aleijadinho era bom e o quão era rica a arte barroca, né? Completamente inspirada na religião e no teocentrismo. Principais características do barroco literário brasileiro: literário e artístico. Linguagem dramática, racionalismo, exagero e rebuscamento, uso de figuras de linguagem, união do religioso com o profano. Linguagem dramática, eu já falei para vocês, é o exagero, é o exagerado, é o leva demais. Racionalismo, pensar mais, agir mais com a razão. Exagero e rebuscamento, é a linguagem dramática. Exagerar, rebuscar demais é botar coisa demais, é botar enfeite demais. Uso de figura de linguagem é você falar figurativamente, né? Usando uma linguagem, trejeitos e tudo mais. E união do religioso e do profano é o que a gente já viu do artista barroco. Ele se apoia na religião, depois ele erra, experimenta tudo do profano, volta para a religião e assim vira vira um constante ciclo do artista barroco. Essas são as principais características do nosso artista barroco. A gente viu o barroco no Brasil, né? Nós vimos quando ele se deu, quando ele iniciou. Nós vimos que no início era um estilo mais colônia, né? Principalmente Salvador, aquela religião. A gente pode ver aí mais os portugueses trazendo, depois artistas brasileiros e por aí vai. Mas viu que o barroco se firmou mesmo no Brasil. O barroco cresceu mesmo no Brasil com Aleijadinho, né? Aleijadinho foi o cara que trouxe o barroco de verdade e ele trouxe de forma tão intensa que lá em Minas Gerais o estilo ficou tão forte, ele veio para o Brasil através de Aleijadinho de uma maneira tão grande que o estilo se tornou o estilo próprio de Minas Gerais. Ele é conhecido como barroco mineiro, tá? O barroco de Minas Gerais. Ele segue basicamente as mesmas características do barroco europeu que nós já estudamos. Qualquer dúvida, já disse, entre em contato lá pelo campo de mensagens para que a gente possa solucionar suas dúvidas. Não deixe nada para a última hora, estude, nós vamos juntos caminhar, juntos fazer acontecer o nosso saber, tá bom? Você aprende daí, eu aprendo daqui, você ensina daí, eu ensino daqui. Afinal de contas, a relação professor-aluno, a relação minha com você nunca foi uma relação em que apenas eu ensino. Pelo contrário, você também ensina, eu também ensino, você aprende, eu também aprendo, e assim a gente constrói juntos o nosso saber. Qualquer coisa, manda mensagem. Se tiver dúvida com a aula, assiste 2, 3, 4, quantas vezes for preciso, até que você possa fixar bem o assunto. Até mais.